Mais um vídeo aqui do Opinião Palestrina, torcedor palmeirense, torcedora palmeirense. Se você é novo, nova aqui no canal, já peço, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Claro, tudo isso, se você gostar do conteúdo, vai nos ajudar demais. A gente estipulou aí uma meta de 1000 inscritos até o final do ano. Então, se você puder se inscrever, nos ajudará demais, né, a alcançar mais torcedores do Palmeiras e a gente propagar aí todas as informações aqui do canal, todos os conteúdos que nós produzimos com muito carinho. Hoje a gente vai falar sobre idolatria, né? Sobre os ídolos do Palmeiras no atual elenco. Então a gente elencou aqui vários jogadores, né, do atual elenco que tem sim potencial para serem considerados ídolos. É claro que cada um tem um critério, né, em relação à idolatria, né, de jogador. Então, para alguns pode ser o número de gols, pode ser o número de jogos, pode ser a identificação com a camisa, né, o quanto aquele jogador representa em campo, né, de acordo com os valores que aquela pessoa carrega. Mas a gente adotou aqui alguns critérios e nós temos muitos jogadores do atual elenco que atendem aos nossos critérios aqui do Opinião Palestrina. A gente vai elencar aqui um por um, mas a gente quer muito saber também a sua opinião, se você concorda aqui com cada jogador, se você discorda, deixa nos comentários, deixa nas mensagens que a gente vai interagir bastante com você. E um outro parênteses aqui antes da gente continuar, é muito importante a gente definir que idolatria, se você for lá no dicionário, é quando você torna uma pessoa uma divindade, um ser superior. E não é essa a nossa proposta aqui. A gente sabe que muito torcedor faz isso, né? Mas a gente vai usar a palavra idolatria no sentido figurado, né? Como alguém admirável, como alguém que a gente tem amor, como alguém que a gente realmente se vê representado ali. Mas a gente usou esse termo justamente porque é super comum no futebol, né? Todo mundo usa, esse cara é ídolo do meu time e tudo mais. Mas tome cuidado com essa palavra aí, porque muitas vezes a gente extrapola, né? Trata realmente como se o jogador fosse um deus. E eu acho que você precisa tomar cuidado com isso. Mas feito esse parênteses, bora lá para esses 10 jogadores. Eu vou colocar aqui na tela, vou dividi-los, né, em categorias. Nós usamos o critério quantidade de títulos. Então a gente começa com Danilo. A gente vai colocar aqui na tela, ó, mais de 131 jogos com a camisa do Palmeiras. Ele que estreou em setembro de 2020. 2 anos como profissional e por todos os títulos. Na minha opinião, sim, ele pode ser considerado pela importância, por ter assumido a titularidade, né, por representar tão bem a categoria de base do Palmeiras. Ele que não deve ter muito futuro aqui no Verdão, né? Justamente por todo o seu potencial, deve ser negociado aí, se não no meio da temporada europeia, na outra janela vai ser muito difícil segurar o Danilo, né? Então o Danilo é esse primeiro jogador que a gente considera ídolo por tudo que conquistou, né? 2 Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Paulista, são muitos títulos. Nessa segunda tela a gente coloca 3 jogadores, Rony, Zé Rafael e Rafael Veiga. Eles que têm trajetórias distintas, né? Inclusive tempo de clube distintos, né, entre si, mas tem a mesma quantidade de títulos, né? 6 títulos. O Rafael Veiga chegou em 2017, o Palmeiras não ganhou nada aquele ano, foi emprestado no ano seguinte, volta em 2019, o Palmeiras não ganha nada, né, e passa a ganhar muito a partir de 2020. E aí o Rafael Veiga nesse instante chega aí a esses 6 títulos, né? O Zé Rafael, que chegou também em 2019, o Palmeiras não ganhou nada aquele ano, né, como a gente mencionou, e tem a mesma quantidade de títulos do que o Rafael Veiga. E o Rony, que chegou justamente em 2020, demorou um pouco ali para engrenar, mas assim como esses 2 companheiros, né, tem o mesmo número de títulos porque participou de todas aquelas conquistas. Então, esses jogadores com essa quantidade de títulos, né, e aí a gente está falando, claro, de números diferentes, né? O Rony, por exemplo, é o atual artilheiro do Palmeiras na temporada, né? Ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, né? O Veiga é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, né? Top 3 artilheiros no século. Enfim, ele que tem mais de 210 jogos aí pelo Palmeiras, 64 gols, 20 assistências, é muito bom jogador, né? Tem feito a diferença nessa segunda passagem pelo Palmeiras. E o Zé Rafael, que é o trem, né? 4 anos de Palmeiras aí, 207 jogos e 22 gols, né? Jogadores super importantes para a história do Palmeiras, por tudo que conquistaram até aqui, e tem tudo para conquistarem, né, mais um título brasileiro aí, vão colocar no currículo, se Deus quiser. O Palmeiras
muito encaminhado aí para vencer mais um título brasileiro. E nessa terceira tela a gente tem 3 defensores, né? O Everton, Gustavo Gomes e Luan, esses 3 jogadores que têm praticamente mais de 200 jogos cada um, né? Muita história no Palmeiras, 7 títulos conquistados, o Gomes chega em 2018, o Everton chega também naquele mesmo ano, o Luan já tinha chego um ano antes, né? E eles começam a construir as suas histórias com a camisa do Verdão, por isso os 3 têm a mesma quantidade de títulos, né? Participaram aí de todas as conquistas desde 2018. Como destaque, né? O Everton é o jogador que no século ficou mais jogos sem sofrer gols, né? Na meta palmeirense, 128 jogos, né? Tem a terceira melhor média de gols sofridos na história do Palmeiras. É um goleiro super seguro, todo mundo confia no Everton, né? O Gustavo Gomes é um monstro, né? Estrangeiro aí com mais títulos, né? E o terceiro que mais jogou com a camisa do Palmeiras. É o terceiro maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Quer dizer, é muito craque o Gustavo Gomes, né? Tanto defendendo quanto atacando, né? Zagueiro artilheiro. O Luan, que mesmo falhando, né, em alguns jogos decisivos, e aí ele fica marcado, né, por grandes falhas aí, falhas importantes em jogos muito importantes para a história do Palmeiras, mas o que ele contribuiu para esses 7 títulos também não está escrito, né? Foi titular nas 2 Libertadores, né? Foi super importante aí para as conquistas de brasileiro, de Copa do Brasil. Então, assim, por mais que o Luan tenha falhado sim em vários jogos decisivos, é verdade, mas seria uma injustiça não considerá-lo um ídolo, embora eu saiba que isso é uma coisa muito difícil para o palmeirense, porque ele não enxerga ali no Luan, né, um jogador que o representa em campo, né, como a raça do próprio Gustavo Gomes, enfim, e ele acaba ficando marcado aí por alguns erros, né, erros de fato que são graves, mas nós aqui no Opinião Palestrina consideramos sim que é justo, né, considerar o Luan como um grande ídolo do Palmeiras. E nessa quarta tela, Marcos Rocha e Gustavo Scarpa, 2 jogadores que também chegaram em 2018, participaram aí de todas essas 7 conquistas desde aquele ano, né? Jogadores com mais de 200 jogos pelo Palmeiras, né? O Marcos Rocha 225, o Gustavo Scarpa 223. O Gustavo Scarpa, que inclusive tem 41 gols, né, com a camisa do Palmeiras, é o 4º maior artilheiro do elenco, né, o 2º maior garçom, só perde para o Dudu, né, e já entrou aí no top 100 com mais gols com a camisa do Palmeiras. Então, um jogador super importante, né, 52 assistências durante essa passagem pelo Palmeiras, ele que não fica, né, vai sair no final do ano, já confirmado, mas o palmeirense vai sentir muita falta dele quando ele for embora, né? E o Marcos Rocha é muita segurança ali na lateral direita. É verdade que nos últimos jogos eu até prefiro, né, que o Mike jogue, até porque ele já tem se desgastado demais, né, até em função da idade, mas é um jogador que merece todo o nosso respeito e sim vai entrar na galeria aí de ídolos do Palmeiras. O palmeirense vai reconhecer a importância do Marcos Rocha, principalmente quando ele encerrar a sua passagem pelo Palmeiras, seja pendurando as chuteiras ou de repente indo para outro clube. Ele merece muito respeito, o Marcos Rocha. E uma página especial só para ele, né? Dudu, ele que é o craque do Palmeiras aí desde 2015, jogadorzaço, super importante aí para todos esses títulos do Palmeiras, já tem 8 acumulados, né? Nesses 8 longos anos, né, de passagem pelo Palmeiras, ele que chega em 2015, fica até o meio de 2020, é emprestado, né, por uma temporada, volta no meio de 2021 para ganhar a sua segunda Libertadores. A primeira, ele teve participação na primeira fase, mas não jogou os mata-matas. E na segunda oportunidade, o contrário, ele joga os mata-matas, né, participa ali de tudo e levanta a taça da Libertadores do Palmeiras e um dos seus 8 títulos, né, ao longo dessa passagem. Então é um jogador muito referência, né? Ele que é o maior artilheiro, é o maior assistente aí no século XXI, né? Não tem para ninguém. Ele domina absolutamente todos os números, né? 82 gols, 92 assistências, 390 jogos, né? É o jogador do elenco com mais jogos, mais gols, mais assistências, enfim. É chover no molhado falar do Dudu. Acho que talvez, né, seja a maior unanimidade que existe hoje no elenco do Palmeiras, né, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele representa, por toda a raça que ele deixa em campo, né, por mais que muitas vezes ele não jogue bem, mas a gente sabe que é um jogador que se doa, que se dedica para o time, tem feito menos gols, inclusive, porque tem jogado muito para o time, né, outros jogadores têm surgido também como protagonistas, né, algo que a gente sempre pediu, né, na época de vacas magras, né, quando o Dudu praticamente jogava sozinho ali, a gente sempre falava, pô, tinha que ter uns caras ali para
para tabelar com o Dudu, né, e de repente ajudá-lo na criação e na marcação dos gols. Então, esses foram os jogadores que nós elencamos aqui como ídolos do Palmeiras. Não tem como falar outra coisa, né? Nos nossos critérios aqui, quantidade de jogos, quantidade de títulos, né, identificação, o quanto eles representaram nas taças, né, os gols importantes que eles fizeram, não tem nem como a gente contestar isso, né? Mas a gente sabe de novo que cada torcedor tem o seu próprio critério. Eu quero saber qual é o seu. Coloca aqui nos comentários, né? Se você concorda com essa lista, se você discorda, se você acha que é precoce, que tem que esperar esses caras daqui 10, 15, 20 anos, a gente decide se esses caras são ídolos ou não. Enfim, quero saber o que você pensa, né? Lembrando que eu fiz até uma relação, vou colocar aqui na tela também. O Palmeiras, ele tem no seu site, né, a galeria de craques. Eles não usam, né, o termo ídolo, mas eles consideram lá vários jogadores do Palmeiras que, segundo o Palmeiras, né, institucionalmente falando, são craques, né, craques que passaram pelo Palmeiras. E eu trouxe alguns aqui porque chama atenção o número de jogos e títulos, e muitas vezes a importância desses títulos, né? Então, por exemplo, o Rincon é considerado um grande craque, mas tem só 76 jogos com a camisa do Palmeiras. Ganhou só um paulista. Cafu, 102 jogos, ganhou também só um paulista, né? Outro jogador que chama atenção aqui, ó, Valdívia, 241 jogos, jogou muito, né? 41 gols, mas tem 2 Copas do Brasil e um paulista, né? O Fernando Praz, que é o que tem mais jogos aqui, ele tem 2 brasileiros, 274 jogos e uma Copa do Brasil, né? 3 títulos. Então, assim, por todos os critérios que o próprio Palmeiras adota, eu acho muito difícil todos esses jogadores que nós citamos aqui hoje não entrarem nessa galeria de craques aqui do Palmeiras quando eles encerrarem a carreira, né? Porque essa é a política do Palmeiras, ele não coloca, né, enquanto o jogador está atuando, né, vestindo a camisa ali do Palmeiras, mas com certeza daqui a alguns anos nós veremos todos esses jogadores aqui que nós falamos, ou boa parte deles, né, na galeria de grandes ídolos do Palmeiras, por tudo que eles conquistaram. Certo? Então, deixa a sua opinião aqui nas mensagens, né? Escreve pra gente, a gente vai interagir bastante aqui com você. Quero muito saber o que você pensa, se você concorda, se você discorda, enfim. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer. A gente fica por aqui, um abraço e avante palestra!